Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Esse é o nosso último Acorda Sucupira de 2024, nesta segunda-feira, dia 30 de dezembro, e o ano vai terminar com essa crise contratada pelo nosso querido Flávio Dino, ministro do STF, que mais ou menos abriu exceções para as emendas depois da resposta. Vocês vão lembrar que lá na sexta-feira o Dino cobrou uma explicação sobre as explicações da Câmara. A Câmara mandou as explicações, Arthur Lira mandou as explicações. O Dino não aceitou, inclusive chamou, disse que o que ele está vendo é o ápice de uma balbúrdia quanto ao processo orçamentário, mas mesmo assim parece, né? Ficou implícito ali na decisão do ministro do STF que daqueles 4,2 bilhões de emendas, pelo menos 1,4 bilhão que já estava, como é que se fala, já estava empenhado, né? Esse dinheiro pode ser pago, mas o resto não pode mais ser pago porque fariam parte dessa balbúrdia que o nosso querido ministro do STF, ex-ministro do governo Lula, né, ex-ministro da Justiça, entendeu então como inadequados, né? Olha só como ficam as coisas. O Arthur Lira está de saída, em princípio deve arrumar um ministério, né, logo no comecinho do ano que vem, mas ninguém sabe muito bem se isso vai continuar de pé, afinal de contas, já ficou ruim aquele acordo sobre as emendas em função da história do Flávio Dino, né? Para o mercado financeiro, isso coloca ainda mais uma pitada de insegurança, mais uma pitada de volatilidade, mais uma pitada de indefinição sobre como o Congresso vai lidar com as pautas econômicas no ano que vem. Inclusive, nesse domingo, saiu uma nota lá no Lauro Jardim, no Globo, dizendo que a Fazenda, né, o ministro da Fazenda, a Fazenda tinha um pacote já preparado de novos cortes e que estava só esperando o ok do Lula. E rapidinho o Ministério da Fazenda desmentiu, disse que não tem nada pronto. É até difícil da gente entender se isso é bom ou se é ruim, né? O... Mas eu continuo, quem leu aí o nosso querido Esquina Sucupira de sexta-feira, eu continuo com a opinião de que no primeiro semestre ainda a gente vai ver um novo pacote de corte de gastos, que ainda não deve ser tão bom quanto o mercado gostaria que fosse, mas vai servir para dar uma arrefecida aí nos ânimos. Essa história do Flávio Dino, no entanto, piora um pouco a situação, porque colocou aí todo mundo em pé de guerra com o governo, porque os parlamentares entendem que isso tudo foi causado pelo governo e que Flávio Dino está agindo em conluio, digamos assim, ou amando do governo. Tanto é assim que no próprio domingo, aliás, na sexta-feira, o Lula chegou a chamar o Hugo Mota, que é o provável novo presidente da Câmara, né, em fevereiro, porque agora a gente já não sabe mais, porque as coisas, né, quando você não cumpre uma parte do combinado, várias partes, vários outros combinados podem ir por terra, né? Mas o Lula chamou o Hugo Mota na sexta-feira para explicar que, olha, não há jogo combinado nenhum, ninguém com o STF, né? A gente não está fazendo nenhuma ingerência, nem conversando sobre esse assunto no STF, para tentar acalmar um pouquinho os parlamentares e também já mostrar que o líder já não manda mais nada, né? De qualquer maneira, o Hugo Mota então saiu dessa reunião dizendo que, né, dizendo não, né? Mas segundo a Renata Agostini lá do Globo também, ah, segundo informações que ela conseguiu, teria saído com essa ideia de que o Lula
defende que não tem jogo combinado nenhum, né? E aí, gente, de novo, é aquilo que eu sempre falo, né? Quem é honesto não precisa dizer que é honesto, né? Só é. Então ficou bem ruim para o governo e o mercado deve reagir mal hoje, nessa segunda-feira, em função disso, porque isso adiciona aí, como a gente estava falando, adiciona um pouco mais de insegurança. Insegurança significa prêmio de risco, né? Você ter pouca visibilidade sobre o futuro significa aumentar o preço de risco. Então, as coisas devem andar um pouco mais para o lado contrário do que seria o ideal, né? Isso quer dizer juros um pouco mais altos, né? Juros futuros um pouco mais altos e o dólar também deve sofrer um pouquinho. Ainda nessa segunda-feira, o Banco Central deve mostrar aí as contas para o setor público consolidado em novembro e, segundo a expectativa do mercado, deve reverter então o saldo positivo que a gente tinha de 36 bi em outubro para um déficit de quase 7 bilhões de reais. Também já em linha, né, com o que o mercado, né, isso já é uma previsão de mercado, mas assim, já em linha com o que o mercado vinha, como é que se diz, antecipando em termos de deterioração, mas se vier pior do que isso, as coisas podem desandar ainda mais, né? Isso porque também lá na sexta-feira, quando saiu o IPCA 15, o IPCA 15 veio melhor do que o esperado, mas quando você abre o IPCA 15, você nota que os, os outros números ali de serviços, os subcomponentes que o pessoal chama aí da inflação estão piores, mas muito piores do que se esperava, e isso acaba colocando mais pressão aí sobre os juros e sobre o que o Banco Central vai fazer. Lembrando que a partir de janeiro o Banco Central deve ter, não maioria, mas já vai ter o presidente do banco oficialmente, Gabriel Galípolo, né? Os três indicados ainda não foram sabatinados, os outros três indicados devem ser sabatinados assim que o pessoal voltar aí do recesso parlamentar. Pois bem, então a gente vai acabando o ano nesse nessa toada meio ruinzinha aí dessa história do STF com o Congresso, que na verdade é o STF barra Palácio do Planalto barra Congresso Nacional, e a gente vai perdendo um pouquinho do que podia ser um fim de ano melhorzinho. Isso vai indo por água abaixo, lembrando que o Ibovespa acumula aí uma queda de 10, um pouquinho mais de 10% no ano, nessa última sessão, que é a sessão de hoje, que provavelmente não vai subir aí os 10% necessários para zerar a queda de 2024. Então a gente deve enfrentar aí, deve registrar um 2024 negativo para a Bolsa de Valores brasileira. Beleza? Quem ainda não leu o nosso Esquina Sucupira de sexta-feira, vai lá em esquinasucupira.substack.com, que é o Esquina Sucupira Oráculo de Sucupira, a gente falando um pouco sobre o que a gente imagina que será o ano de 2025, sem esquecer, é claro, de que o futuro tem por ofício ser incerto, né? Então, obviamente, não temos a pretensão de prever o futuro, é só para onde as coisas se encaminham nesse momento que a gente está vivendo por agora. Beleza? Então vou ficando por aqui. Feliz ano novo a todos, boas festas aí para esse finalzinho de ano. A gente se vê no ano que vem, se tudo der certo. Até lá e avante, sucupira. Acorda, sucupira!